Fala pessoal, aqui quem fala é o Gabriel da Polo Produtos e no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre o processo que nós utilizamos aqui na nossa empresa hoje para fazer a trava das peças na mesa da CNC. Então esse é o processo que a gente está utilizando hoje, travamento na lateral, e esse é o processo que a gente utilizava antigamente. Eu vou falar um pouco dele e por que a gente parou de usar ele. Então, quando a gente começou com a CNC, essas travas aqui foram as travas que já vêm com a CNC, tá? Então essa trava aqui ela tem um parafuso, que esse parafuso ele passa pelo buraco. Então na CNC tinha na mesa da CNC tinha vários buracos. A gente passava esse parafuso no buraco, essa trava encostava no material que a gente ia prender, e lá embaixo, na mesa da CNC, pelo parafuso, a gente passava essa argoela e uma porca para dar pressão, certo? Então a gente prendia a porca lá embaixo desse parafuso, e nessa parte de cima a gente apertava esse parafuso aqui para ele dar pressão na madeira. Então tinha vários parafusos com várias prensas. A gente utilizava 2, 3, às vezes 4 prensas em cada lado para prender bem o material na mesa. E por que a gente parou de utilizar ele? Primeiro ponto, porque demorava bastante para prender, certo? Em algumas tábuas, que é o segundo ponto agora, em algumas tábuas, então vou dar um exemplo aqui, ó. Essa tábua aqui ela tem 30 por 50 centímetros. E tem algumas tábuas de corte que a gente não faz o corte final. Eu vou deixar uma imagem para vocês verem. A gente pega lá na medida de 30 por 50 e só faz o entalhe dentro dela. E nesse caso aqui, a gente não poderia fazer o entalhe na peça inteira, porque essas travas estariam pegando. Então a gente tem que ter uma tábua maior, teria que ter uma tábua bem maior, e entalhar dentro da tábua a tábua de corte, para a fresa não pegar na prensa aqui e danificar a prensa nem a fresa. Então nesse caso aqui, a gente consegue utilizar a madeira inteira, e até para fazer o desbaste, né? Que a gente desbastava a peça nela inteira, e nesse caso aqui não daria para desbastar a peça inteira, por conta das travas. Então foi por esses dois motivos. Primeiro, pela demora de colocar a prensa, e segundo, por não aproveitar a peça inteira. E aqui nesse caso, agora a gente está utilizando aqui essa prensa na lateral. Então como que a gente fez esse gabarito aqui? Aqui no canto esquerdo tem uma tábua que ela fica fixa, então ela é prendida por 2 parafusos, um aqui no canto esquerdo, certo? E um lá no final, acho que não vai dar para ver direito, porque o spindle vai estar tampando, mas tem lá no canto do lado do spindle tem um outro parafuso prendendo lá. Então a tábua fica fixa, essa tábua aqui da esquerda ela não se mexe. A que se mexe é essa da direita aqui, ó, que ela é móvel. Então ela corre por essas 2 barras de ferro, tem uma barra de ferro aqui no canto esquerdo, e uma lá em cima na parte superior tem outra barra de ferro. Que aí nessa peça aqui, ela tem 2 buracos aqui, que ela consegue se mover por essa barra de ferro. Então se a tábua for maior ou menor, a gente ajusta aqui. Então ajusta, e aí vem com essa argoela, tem uma argoela aqui, que ela encosta na peça, e a porca para dar pressão. Então a gente prende aqui e prende lá em cima também. Então isso faz com que a pressão venha da direita para a esquerda. E só um detalhe daí, que a gente tem que colocar essas 2 peças aqui, menores, encostado aqui na madeira, certo? Então tem uma aqui e tem uma lá no canto também, para a fresa na hora de fazer o desbaste da tábua não pegar nessa barra aqui, porque essa barra geralmente ela é sempre maior do que a tábua que nós utilizamos, tá? Então para não ter perigo, tem até algumas falhas aqui, ó, não sei se vai dar para ver muito bem, mas tem umas falhas aqui que a fresa pegou. Que a gente no começo não esqueceu desse detalhe, né? Encostava a tábua, essa prensa direto na tábua, e aí a fresa pegava aqui na lateral. Então agora a gente utiliza uma peça aqui menor, e a prensa dá primeiro a pressão aqui nessa peça aqui, e depois a pressão passa para cá, certo? Então a gente já fez diversas tábuas, tá? A gente já fez mais de 200 tábuas aí com esse método aqui, nunca deu problema para fazer o corte final. Só um detalhe, que geralmente quando a gente vai fazer o corte dessas tábuas aqui, a gente faz o corte somente na parte inferior. Eu vou deixar um vídeo rodando aí para vocês verem, que a gente não faz o corte na peça inteira. Então isso também economiza nosso tempo. Se vocês quiserem, depois eu preparo um vídeo mostrando como que eu faço o percurso para fazer o corte só numa parte da tábua, para não precisar cortar a tábua inteira. Em alguns casos, quando a gente vai fazer o corte da tábua inteira, aí a gente utiliza uma tábua maior do que a tábua que a gente vai cortar dentro. Porque a gente utilizar uma tábua de 30 por 50, por exemplo, aqui, ela tem 30 de largura por 50 de altura. E a peça que a gente vai cortar também tem esse diâmetro. Na hora de fazer o corte final, essa pressão aqui ela pode vir espremer a tábua, né? Então, geralmente a gente utiliza uma tábua maior e cria pontes dentro dela para essas pontes manter em contato a peça que a gente vai cortar com o material que tem em volta. Então, no próximo vídeo também eu preparo um vídeo mostrando especificamente o corte final da tábua e as pontes como a gente cria. Mas por enquanto aqui eu só vou mostrar o processo como a gente está utilizando para prender as tábuas. Então eu espero que dê para pegar bem a ideia aí, se vocês quiserem replicar na CNC. Eu particularmente acho que o processo para prender uma tábua de uma tábua para outra, quando faz uma tábua em sequência, né? Então se tem uma produção aí de 5, 10 tábuas no dia, para você ficar trocando essas tábuas logo demora bastante, né? Então por esse motivo a gente parou de utilizar essas travas aqui.
e tá utilizando nesse modo aqui, beleza? Então o vídeo é isso. Se tiver alguma dúvida aí sobre o processo, algo que eu falei não ficou muito claro, deixa no comentário aí que eu vou estar respondendo vocês, beleza? Então é isso, eu vou deixar também no link da descrição e também fixado nos comentários um link de vetores para você que está começando, não tem muita experiência para criar os vetores e quer produzir tábuas de corte. Já tem os percursos prontos, então é só você salvar e colocar na máquina para rodar. E até você que tem experiência, né, mas quer economizar tempo para não ficar criando vários vetores, porque é um processo demorado também para você ficar criando vários vetores. E como nesse pacote aí tem diversos vetores de tábua, petisqueira, porta-espeto, quadros, você vai economizar seu tempo, né? Você vai fazer um investimento aí, vai comprar esses pacotes de vetores, com uma venda de uma tábua você já recupera o valor investido. Beleza? Então o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até mais.